Olá, sejam muito bem-vindos à terceira aula do Método Lucro Garantido 2.0. É muito bom ter você aqui comigo para a terceira aula desse método que já colocou muito dinheiro no bolso de muitas pessoas por todo o país e vai fazer a mesma coisa por você. Nós estamos evoluindo como o investimento em consórcio é feito, minimizando o fator sorte e aumentando muito o fator lucro dentro desse tipo de estratégia com risco zero. Para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu sou o Henrique Corso e irei te guiar no aprendizado desse investimento que mudou a minha vida e de centenas de clientes em todo o país. Eu sou o CEO da Corso Consórcio e sou responsável por gerir mais de 1 bilhão em cotas de investimento, especialmente trabalhando com investimento em consórcios. Na aula de hoje, a gente vai falar de escala, ou seja, de como você pode usar o método lucro garantido para alavancar o seu patrimônio, ficar cada vez mais rico, garantir uma aposentadoria tranquila mais cedo, enfim, atingir qualquer grande meta financeira que você tenha. Eu vou abrir para você aqui as estratégias de outro nível, para você usar os primeiros lucros do método lucro garantido para potencializar seus ganhos em valores ainda mais altos. Como que eu te ensinei nas aulas 1 e 2, eu já consigo prever o retorno alto para que você, em questão de algum tempo, consiga ter um grande resultado. Por exemplo, eu tenho parceiros que colocaram o método em prática e lucraram 19 mil, 18 mil, 30 mil, 50 mil já nos primeiros meses. Só isso já seria muito bom, não é mesmo? Mas com o que eu vou te ensinar aqui, você vai poder multiplicar muito mais, por exemplo, esses 19 mil reais em 10 vezes ou até mais. Essa aula é especialmente interessante para quem tem um carro, uma moto, um imóvel e quer alavancar esse patrimônio, capitalizando esse bem de uma forma que alimente novos investimentos. Por exemplo, essa estratégia que um dos vídeos que vimos, por exemplo, do Pablo Marçal com consórcios. Eu vou te mostrar como é possível investir dessa forma com o método lucro garantido com maior previsibilidade. Também é muito interessante para quem quer montar a sua estrutura de investimentos que se autopagam. Vou ensinar a fazer isso e mostrar exemplos de parceiros que já fizeram. Tudo isso hoje, se você acompanhar essa aula até o fim. Antes disso, eu tenho algo muito importante para te falar. Essas aulas do método lucro garantido estão sendo um grande sucesso e eu estou recebendo muitas mensagens no meu Instagram, nos canais oficiais de contato do WhatsApp e em outros lugares. Eu tentei responder todos os comentários de todas as pessoas, mas são muitas mensagens, mais de 300 só depois da última aula. Se você ainda não recebeu a sua resposta, pode esperar que logo a gente vai te responder. Mas eu já posso te adiantar aqui uma resposta para a pergunta mais comum que eu recebo diariamente. Corso, você vai vender um curso para usar o método lucro garantido? Gente, eu não vou vender curso. Esse aqui é o curso. As aulas estão aqui gratuitamente, tá bom? Não tem venda de curso no final. Eu tô te ensinando tudo o que você precisa saber para aplicar o método na prática e no seu dia a dia. Se você está decidido a investir em consórcios, gostou do que você está vendo aqui, eu vou passar no final dessa aula o contato do meu time para que você possa contar com a nossa assessoria para começar o investimento. A nossa assessoria, você vai poder ter acesso ao grupo exclusivo de investidores do método lucro garantido, que eu mencionei em todas as aulas. Lembra? O grupo que tem só 40% dos investidores, o restante, pessoas que querem poupar, fazer aposentadoria, ter disciplina financeira ou que queiram adquirir seus imóveis. Além de todos os benefícios com os lances estratégicos que eu já te mencionei, para aumentar a previsibilidade na hora de ser contemplado e não ficar à mercê só de sorteio em grupos gigantescos que a gente vê no mercado tradicional. Além disso, com a assessoria, você vai ter a nossa ajuda para vender a sua carta como uma média de retorno
de às vezes 30%, 35%, às vezes até mais. Ou seja, uma carta de 80 mil, por exemplo, a gente costuma conseguir e vendê-la por em média 20 a 24 mil reais para você. Essa venda acontece em média de 1 a 4 semanas também. Isso sem contar a melhor recompra garantida do Brasil, que você terá acesso apenas por investir e terá até incríveis 35% conforme o pacote que for investir, como vamos ver logo na sequência. E o melhor, eu não te cobro nada para vender a tua carta no mercado, caso você opte por não aceitar a recompra garantida. Ou seja, se você quiser, nós garantimos a recompra da sua carta por até 35%. O valor dela vai depender do seu pacote. Pode gravar o que eu estou dizendo. Se a sua carta for, digamos, de 110 mil reais, a gente garante uma recompra por até 38.500 reais. Mas se você não quiser, a gente encontra um comprador para você em até 1 a 4 semanas em média, e você não precisa pagar absolutamente nada. Não tem comissão, não tem taxa, nada. O nosso compromisso aqui é colocar dinheiro no seu bolso, sempre com boa fé, sempre com parceria, sem abusar economicamente de quem investe aqui conosco, como muitos estão fazendo por aí. Você vai poder ter acesso a isso no final dessa aula. Eu vou te passar o contato da minha equipe, assessoria completa com o nosso time, não tem custo. Tá vendo só como é interessante? Você vai pagar somente o valor da sua parcela reduzida de consórcio que você está adquirindo. Então, assim, tudo isso está a seu dispor no final dessa aula. Mas antes disso, eu vou revisar com você bem rapidinho o que a gente viu nessas últimas aulas e a gente vai para o nosso conteúdo de hoje. Na primeira aula do curso, a gente entendeu como funciona o investimento em consórcio. Em resumo, você compra a cota de consórcio, quando é contemplado, vende a carta por um valor muito mais alto sobre as parcelas pagas no mercado de cartas contempladas. Já na segunda aula, a gente viu o método lucro garantido usando os 3 pilares para aumentar as suas chances de ser contemplado. Aumento de número de cotas de parcela reduzida, sem aumentar o valor do seu investimento, a distribuição estratégica das cotas e o nosso grupo exclusivo com condições e lances estratégicos que favorecem o seu investimento. Além disso, o MLG também conta com a ajuda da revenda da carta contemplada, inclusive com a condição de recompra garantida do consórcio. Isso garante que você terá os resultados que te dá um fluxo de recursos para você começar a pensar em escalar. Aí, que papo é esse de escalar? Vamos falar sobre isso aí um pouquinho? No geral, existem 3 maneiras de escalar os seus ganhos com investimento de consórcio. Existe a escala do próprio investimento com as cartas contempladas e reaplicando o lucro. Existe o investimento em imóveis que se autopagam e a alavancagem de consórcio através de capitalizar bens passivos. Essa é a famosa estratégia que a gente vê os gurus financeiros que eu já citei, Pablo Marçal, Thiago Nigro e vários outros vídeos que eles têm comentado e se atentado ao poder do consórcio. Vou te explicar todas as modalidades aqui para você, começando com a escala do próprio investimento em cartas contempladas do consórcio. Esta é a estratégia que eu mais gosto de ensinar às pessoas, pois é com isso que vamos construir e alavancar o nosso patrimônio financeiro de forma automática e simples. Mas o principal, vamos transformar o investimento em liquidez e renda extra. Sem enrolação, vamos na prática. Veja esse exemplo que o cliente iniciou com 2 cotas e contemplou uma delas. Foi vendida por R$ 35 mil. Até aqui você já sabe que utilizamos a estratégia do método para facilitar as contemplações, minimizando a sorte e nosso grupo exclusivo. Mas, e como vamos usar o próprio investimento para se multiplicar?
Primeiro, é importante salientar que quando vendemos a nossa carta ao comprador, ela não é mais nossa. Ela tem total titularidade repassada a ele, ele será responsável pelos pagamentos a partir daquele momento. E sabe o melhor? Nós, como investidores, nem precisamos passar por análise de crédito. Se o seu objetivo é vender a carta com lucro, pode iniciar o investimento, pois quem aprova o cadastro é apenas o comprador da nossa carta contemplada. Buenas, esclarecido isso, vejamos o cenário que vendemos a carta ao nosso comprador e ficamos apenas com o lucro de R$35 mil, não temos mais essa cota que foi vendida, nem responsabilidade de pagamento. Agora vamos comprar uma nova carta para substituir essa que vendemos e já obtivemos o lucro. Assim, voltamos a ter as duas cartas e investir o mesmo valor mensal anteriormente. Mas agora com 35 mil de lucro da venda da carta contemplada à nossa disposição. Uma sugestão seria aplicar em uma renda fixa ou até mesmo variável da sua escolha, mas que tenha de preferência uma liquidez. Vamos considerar que essa aplicação foi feita e está rendendo cerca de 1% ao mês de lucro sobre esses 35 mil reais. Isso seria em torno de R$350 mensais. Nesse sentido, você criou uma renda extra vitalícia, que pode ser utilizada para comprar mais uma carta adicional com um pequeno complemento do seu bolso, e agora você terá 3 cartas utilizando o método de multiplicação do investimento. Mas sabe o melhor? Os seus 35 mil reais estão lá disponíveis para quando for necessário movimentar de forma líquida e segura, pois está utilizando apenas a rentabilidade para complementar as parcelas. Agora, também tem uma outra sugestão para dar ainda mais velocidade em lucros dentro do método lucro garantido, que eu vou te ensinar nesse segundo caso real, que um cliente meu que está com 2 anos de andamento na nossa assessoria dentro do investimento. O Pedro iniciou com 2 cotas, como no exemplo anterior. Lá na 6ª parcela, ele acabou contemplando uma das suas cartas. Vendemos ela por 30 mil reais, que foram aplicados na renda fixa. Ele comprou uma nova carta para substituir aquela que foi vendida e repassada ao comprador. E além de utilizar a rentabilidade do valor aplicado do lucro, ele também usa parte do valor principal. Sendo assim, ele usa esse recurso para contratar 2 cartas extras que se autopagam com o próprio lucro aplicado por pelo menos 5 anos em média. O que é um ótimo prazo para gerar liquidez com pelo menos mais uma contemplação. Mas não foi apenas isso. No 15º mês, outra carta contemplou. Replicamos o mesmo ciclo de aplicação do lucro da venda e compra de uma nova carta para repor a que foi vendida. Agora, temos 6 cartas em andamento. E recentemente, no 22º mês do investimento, ocorreu a 3ª contemplação e se repetiu este ciclo. Como resultado, ele tem cerca de 8 cartas em andamento, quase 100 mil reais aplicados e continua pagando do seu recurso próprio apenas aquelas 2 cartas que ele iniciou. E as demais são pagas pelo próprio investimento dos lucros aplicados. Essa é a primeira forma de escalar os investimentos com o seu consórcio. Agora, vamos para a segunda, a de investimentos que se autopagam. A segunda é muito parecida com essa primeira, mas a gente vai gerar recursos de outra forma, sem tirar o lucro do investimento. Funciona assim: você compra 2 cotas, por exemplo. A primeira é contemplada, você faz a primeira estratégia de escala, ou seja, repõe a cota, embolsa o lucro numa aplicação e vai girando o ciclo. Perfeito. Aí a segunda é contemplada, você faz o que com essa segunda carta? Você pode comprar um imóvel, afinal, o consórcio serve para isso. Esse imóvel comprado, você pode alugá-lo e usar o valor dessa locação para comprar novas cotas e repor essa cota que foi utilizada na aquisição do bem. Pra você ter uma ideia, uma carta de 160 mil pode gerar um bom imóvel em uma cidade do interior ou um kitnet. São muitas opções com Airbnb hoje, em qualquer território de todo o nosso país. Esse imóvel é capaz de te gerar
um valor em aluguel em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 talvez. O valor de locações no Brasil aumenta todos os anos. Esse aluguel, por sua vez, pode ser transformado em 2, 3 novas cotas de consórcio em busca de novas cartas de 80, 110 mil ou maiores para pagar essa cota do consórcio do imóvel e elas se autopagam com o próprio aluguel. Assim, você expande de uma forma gigantesca a sua carteira de cotas, sem precisar tirar nenhum recurso do próprio bolso, porque essas novas cotas se autopagam e vão contemplando, acelerando a sua formação patrimonial e financeira. Interessante, não é mesmo? Já esse é o segundo nível de escala, vamos dizer assim. Eu vou te mostrar na prática alguém que já obteve esse tipo de resultado no investimento, como meu parceiro aqui no Método. Confere aqui a história do Gilmar, investidor aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que alavancou mais de R$500 mil em apenas 6 meses de investimento. Ele acabou vindo a ser contemplado depois de 6 meses, um pouco mais de R$12 mil investido em parcelas nas cotas dele, ele vai contemplar um crédito de mais de R$500 mil. Tudo bem? E sorteado. E ele acabou vindo a ser contemplado, né, depois de 6 meses de investimento, pouco mais de R$12 mil de parcelas pagas, né, nas cotas dele, e ele veio a contemplar um crédito de mais de R$500 mil, né, muito bom. Até o pessoal da tua equipe me comunicar e após uma semana me falaram assim, me ligaram novamente, Gilmar, você foi contemplado mais uma vez, cara, com uma outra carta. Então assim, foi uma sensação muito boa mesmo. E o crescimento de patrimônio que vai te proporcionar o uso dessa carta, né? Hoje a gente está aqui, não é à toa, e o Gilmar optou por não vender as cartas, né? E sim por investir em uma alavancagem patrimonial, formar patrimônio. Então, hoje a gente está aqui num empreendimento de alto padrão, aqui em Porto Alegre, né? Numa região boa, nobre, que tu decidiu adquirir esse apartamento como um investimento, né? Que tu provavelmente, né, vai fazer o que? Rentabilizar isso com aluguel, é isso? Isso. A gente já está preparando, acabei falando, já tem até cliente para alugar o apartamento. Então isso, antes de tu finalizar a compra e tá ajeitando a mobília, tu já tem gente interessada em alugar o teu imóvel. Exatamente. Que vai pagar toda a parcela e vai me sobrar ainda valores para mim. E esse imóvel hoje está avaliado a quase R$600 mil, né? E você teve um investimento de 12 parcelas. Tu ainda adquiriu ele com uma boa negociação, poder de compra à vista, não foi isso? Exatamente. Esse imóvel hoje está avaliado em 612 mil. E com certeza, quando vier a ser quitado esse imóvel, ele vai valer muito mais, né, Gilmar? Ele vai passar ali dos 800 mil. Te agradeço mais uma vez. Satisfação, obrigado pela confiança e pelo depoimento aí também do teu resultado com a gente, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Eu fico muito feliz em ter feito parte dessa alavancagem patrimonial, como a do Gilmar e de muitos outros que investem com a nossa assessoria e colhem resultados incríveis como esse aqui. Imagina só, 6 meses, ter investido em torno de 12 mil em parcelas e se tornar dono de um imóvel que vale mais de R$600 mil em valor avaliado, com uma fila de espera para locação. Esse é o poder de uma boa assessoria em grupos especiais para te dar resultado em uma estratégia de escala dos seus investimentos. Tem ainda uma terceira forma de escalar o seu patrimônio com o consórcio. Essa é a estratégia de alavancagem de consórcio, que ficou famosa pelos gurus que eu citei aqui. Vou te deixar que ele mesmo te comente aí. Com a palavra o Pablo Marçal. O que eu faço? Eu compro um imóvel, meu, essa sacada gigante, você vai ver gente passando mal aí. Você compra um imóvel seu, aí o que você faz com esse imóvel? Esse imóvel seu, você põe ele para alugar, por exemplo. O valor da prestação do aluguel vai ser menor do que da prestação. Por quê? Esse 1 milhão era 6 mil, mas como eu tirei esse 1/3 aqui, ó, esses 300 mil ou 333 mil reais, eu tiro 1/3. O que vai acontecer? A prestação vai cair para 4 e o aluguel vai ficar sempre um pouco maior que esses 4. O que eu faço? Acabei de capitalizar. Aí o que acontece? Essa casa, ela se paga com consórcio,
Porque o dinheiro do aluguel paga a prestação e eu consigo sacar o dinheiro dela inteira para trabalhar. Aí é a grande sacada. Vou pegar um consórcio, vou comprar minha própria casa, pegar o capital e enfiar em outro lugar. E o aluguel vai ser exatamente o valor da prestação do consórcio. E eu cato o capital que é meu, a casa continua minha e meu inquilino paga a casa. Jogo. Em resumo, deixa eu te explicar essa estratégia comentada. Primeiro, você precisa ter um imóvel ou carro. Por exemplo, você pode usar a carta contemplada para isso, se for o caso. Com o imóvel no seu nome, você investe nos consórcios com uma empresa que você seja sócio minoritário ou, se não for casado no civil, não pode cônjuge registrado civilmente. Também pode utilizar pai, mãe, filho, irmãos, amigos, sócios, qualquer outra pessoa para fazer essa compra e venda de forma regular e legalizada. Ou seja, você não compra de você mesmo, mas utiliza essa pessoa para fazer essa terceirização. Pode ser na sua pessoa jurídica se você obtiver 25% ou menos do capital social. Muitos dos consórcios permitem essa operação e vamos te orientar com isso através da carta de crédito. Qual a vantagem em fazer isso? Você permanece com o seu próprio imóvel, digamos que você more para o seu usufruto. Continua morando nele sem problema algum, mas agora você capitalizou o seu bem que antes era só um passivo, está com esse dinheiro na mão. Para quê? Investir no que você quiser, investir em outro bem, fazer outro investimento, comprar mais cotas, fazer uma aplicação na renda fixa. A parcela se autopaga pela rentabilidade da parcela fixa e você continua com o seu bem e o valor dele aplicado. Inteligente, não é mesmo? É uma espécie de home equity, ou seja, um empréstimo com garantia de imóvel, mas você não está alienando ao banco e sim ao consórcio e também sem pagar aquele juro absurdo do financiamento. Ou seja, você capitaliza o seu próprio patrimônio com um custo muito baixo que se autopaga. Inclusive, dá para combinar todas as estratégias numa só. Por isso que agora, há pouco, eu chamei essa estratégia de terceiro nível. Você pode começar a escala com a primeira estratégia, apenas comprando e vendendo e fazendo aplicações com os lucros e aumentando a sua carteira de cotas, comprando 1, 2 ou 3 cotas a cada contemplação. Depois, se você estiver disposto, pode partir para adquirir um imóvel, o aluguel se autopaga dessa carta contemplada, bem como vai sempre aumentando a sua carteira de cotas. Em seguida, você pode utilizar, como eu disse, o CNPJ ou uma outra pessoa, como eu citei os perfis disponíveis, né? Cabe sempre análise e assessoria especializada para não ter erro nisso, mas para que você possa fazer alavancagem em cima do seu passivo, capitalizando o seu próprio patrimônio para fazer ainda mais novos investimentos. Isso tudo é um processo de escala que pode te trazer muitos lucros. Mas olha só, o que eu acabei de explicar é a alavancagem de passivos que os consórcios comuns utilizam. Mas lembra que estamos falando aqui do MLG 2.0 e tudo que já funcionava e dava resultado está muito aprimorado. E a alavancagem financeira com passivos também não ficou de fora. Hoje eu vou te apresentar o MAP 2.0, um método de alavancagem com passivos. A antiga alavancagem limitava muito as possibilidades de construir a rentabilidade com seus bens, necessitando de terceiros, gastos com taxas ITBI, processo demorado para levantamento do capital devido à grande burocracia de uma transferência imobiliária, já que no MAP 2.0, que a nova versão do MLG trouxe, nos possibilita facilidades como nenhum outro grupo de consórcio no Brasil permitia antes. Aqui sim, você pode usar o seu próprio imóvel como garantia para capitalizar de forma acelerada. Você não ouviu errado. Seu próprio imóvel em seu nome serve como garantia das cotas do grupo exclusivo do MLG 2.0 para fazer a alavancagem de passivos. Ou seja, zero processo de transferência, zero custo de ITBI, o processo acelerado de liberação sem envolver os terceiros.
é sensacional, não é mesmo? Então, se você possui um bem quitado ou em fase final de financiamento, você pode ter um MAP 2.0 elegível para você se capitalizar, investir nos seus negócios, construir renda passiva. Agora olha só, uma sacada genial aqui. Se você aplicar o dinheiro em qualquer aplicação de renda fixa, o valor cobre a parcela e o imóvel continua seu. Hoje, uma aplicação conservadora em um banco está rendendo pelo menos aí 10,88% ao ano. Então, se você tem um imóvel de 300 mil, por exemplo, pode usar essa estratégia para se capitalizar, levantar os 300 mil e aplicar. O rendimento daria para você quase 33 mil por ano, para quitar o seu consórcio com as próprias parcelas sendo pagas pela rentabilidade da aplicação ou para fazer o que você quiser. Então, imagina só a dupla rentabilidade se esse imóvel tiver alocado e você sacar o valor de avaliação. Incrível, não é mesmo? Você pega o dinheiro do imóvel e pode investir, além de lucrar com aluguel. Então, se você se enquadra nesses cenários, faça sua pré-reserva no final da nossa última aula, agende uma consultoria comigo ou com a minha equipe e vamos analisar e te passar com detalhes a melhor estratégia de alavancagem do país. A venda da carta é lucrativa, você não precisa se envolver com imóveis. Mas para quem tem essa vontade e disposição, pode contar com a nossa experiência. Aqui fica claro como o consórcio pode acelerar absurdamente a formação de patrimônio. Eu mesmo tive 5 contemplações diferentes na minha própria carteira pessoal apenas este ano, usando esse processo de escala semelhante. E foram 150 mil reais, um pouco mais talvez, somente vendendo cartas contempladas no mercado. Acho que assim como eu, você também deve ter pensado nas possibilidades de quem começa com muitas cartas, conforme o seu orçamento, e a velocidade que poderia ter em um prazo muito menor de tempo e lucros cada vez mais expressivos. Mas apesar de clientes com 5, 10 ou até mesmo mais de 20 cartas serem sortudos nos resultados, cada vez mais velozes, o método funciona assim. Para quem inicia com 2 cartas, basta dedicar uns minutinhos uma vez por mês para pagar os seus boletos em dia e o resto acontece na forma simples e automática. E vai aumentando as cotas, colhendo os frutos das contemplações e formando o que eu chamo de carteira de cotas ao longo do tempo. Eu mesmo construí a minha com os anos, pois quando comecei eu não tinha como investir muito. E além de aumentando as cotas, eu fui colhendo as contemplações cada vez mais rápido e de forma muito mais lucrativa, como se fosse uma bola de neve. Mas agora, eu quero falar um ponto importante para você que se interessou no investimento de consórcio. Tendo isso em mente, já temos segurança para investir em algo sólido e lucrativo. Mas para isso, preciso te apresentar as empresas a qual eu trabalho, para que isso funcione e a operação ocorra de forma legal e correta. Então, para eu não ser um autônomo e sim representar de forma mais eficaz meus investidores junto às administradoras, em 2016 eu abri a minha empresa, a Corso Consórcios e Investimentos, que serve como ponte de ligação entre o cliente e os seus interesses junto à administradora que você está investindo. Ou seja, você adquire as cotas conosco aqui na Corso Consórcio, recebe os contratos em seu nome junto à administradora, efetua todos os pagamentos diretamente a ela. Mas o nosso atendimento te dá um serviço completo com a melhor assessoria mensal, que inclui desde a geração dos teus contratos, a seleção e distribuição das tuas cotas de forma estratégica no grupo que potencializa suas chances de colher contemplações, além de te dar uma assessoria mensal com envio de boletos, análise e oferta dos lances, sem você se preocupar com nada e apenas manter suas cotas em dia e focar na sua família, no seu trabalho. Nós também repassamos a sua carta com segurança para a nossa rede de escritórios parceiros, lista de espera de clientes que buscam o crédito dos investidores, que são mais de 50
procuras diariamente dos nossos anúncios, de valores variados, e não conseguimos atender nem 10% dessa demanda. Você terá acesso ao nosso programa de recompra garantida da sua carta, após a contemplação, além do nosso programa de indicação bonificada. Também terá equipe qualificada para aceleração da parte burocrática e documental das operações de venda da carta. E também poderá contar com expertise, contato direto e pessoal do criador desse método, que investe e transforma essas pessoas comuns em investidores que estão adquirindo sua liberdade e formando patrimônio há quase 15 anos. Também somos uma referência em avaliações 5 estrelas no Google, com centenas de comentários sobre nossa assessoria, qualidade no atendimento junto aos nossos clientes e investidores parceiros em todo o país. E por fim, a Corso é qualificada como parceiro Black Diamond junto à Âncora Consórcios, a empresa que eu invisto e oriento através de grupos especiais do MLG 2.0, que contém as melhores características e facilitam o investimento entre milhares de outros grupos de consórcios no Brasil. Isso tudo através desta evolução do investimento em consórcios, que eu chamo de MLG 2.0. A Âncora tem mais de 35 anos de mercado, centenas de grupos que geram centenas de contemplações todos os meses, possibilitando também junção de cartas menores suficientes para atender esses compradores. A Âncora também tem um selo RA1000 de excelência como premiação no site do Reclame Aqui. Inclusive, foi a administradora independente mais bem avaliada do país no site, que avalia o ótimo relacionamento com seus milhares de clientes em todo o Brasil. Também tem os índices que mais evoluiu em relação às outras administradoras no ano passado. Então, você já sabe que pode confiar nessa empresa. Além disso, a Âncora Consórcios também possui várias formas de utilizar as cartas de crédito e também recebeu outros prêmios como GBTW, que avalia como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, recebeu o selo ISO 9001, que certifica os processos internos dela. Isto consolida como uma empresa sólida, que inclusive administra consórcios de grandes marcas dentro do país, como Consórcio Noma, Shinerai, Kawasaki e muitas outras grandes empresas dentro do país. E agora também está administrando o grupo exclusivo Corso MLG 2.0. E para te dar mais tranquilidade, mais confiança, eu gostaria de compartilhar o recebimento da placa aqui na Corso pela qualificação de parceiro a nível mundial diretamente de Nova York, onde estive no ano anterior junto de toda a diretoria de uma das grandes administradoras de consórcio no país. Fala, parceiros, Corso aqui. Hoje eu tô no aeroporto aqui de Florianópolis, vim de Porto Alegre para te mostrar, vou pegar um voo para Franca, São Paulo, para te mostrar a sede da Âncora Consórcio, uma parceria exclusiva que visa buscar ainda mais projetos exclusivos aqui para você investir conosco e com a Corso. Então confere comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa grande empresa com mais de 35 anos de tradição no mercado de consórcio. Vem comigo. Fala, meus parceiros, Corso aqui para mostrar para vocês essa grande administradora, uma das maiores do país aí, atuando no mercado de consórcio, que é a Âncora Consórcio.
Fala parceiros, tudo bem? Hoje eu tô aqui na sede da Âncora com o CEO aqui, o Rodrigo, da administradora, né, Rodrigo? Sim. E além de trazer e mostrar para vocês toda a estrutura incrível que a administradora tem para prestar um excelente atendimento a vocês que investem com a administradora e agora com a Corso também, como parceiro aí, né, da administradora. Olha, a gente está muito feliz com essa parceria. A parceria com a Corso para nós é muito relevante. Ficamos muito felizes mesmo. Vocês vão ter um grupo exclusivo com a característica que o cliente de vocês precisa e nós estamos aqui para dar todo o apoio necessário para que você tenha muito sucesso nessa empreitada, que você ajuda tanta gente nesse projeto tão bonito que a Corso faz por aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Muito feliz com a nossa parceria. Vamos juntos. Meu objetivo com esses vídeos é que você entenda que eu não sou um cara qualquer da internet, mas sim alguém com histórico, reconhecimento no mercado, que tem uma empresa sólida e que é parceiro de uma das empresas mais confiáveis e fortes no mercado e no segmento em todo o país. Eu quero que você entenda por que você terá em breve a oportunidade de usar o MLG conosco, criando uma parceria lucrativa tanto para você e para todos nós. Eu vou te explicar como isso vai funcionar. Na próxima aula, eu vou abrir para você a chance de contar com a assessoria da Corso Consórcio para investir com o nosso grupo exclusivo. Como eu falei, a nossa assessoria não te custa nada para você e ainda terá um monte de vantagens para investir em consórcio com a gente, incluindo acesso ao grupo especial e exclusivo para investidores e a nossa recompra garantida, além do programa de indicações. Isso tudo eu te detalho na última aula, além de te ensinar como é o passo a passo para investir em consórcio. No entanto, o que você precisa ter em mente é que nem todo mundo está aqui nesta aula e vai entrar para investir no consórcio com a gente. Obviamente, é necessário que a gente faça uma pré-seleção desses interessados para garantir que estarão em grupos apropriados e aumentar as chances de todo mundo ser contemplado de uma forma acelerada e mais lucrativa. Por isso, na próxima aula eu vou deixar um número de WhatsApp para você entrar em contato e fazer a sua pré-reserva para poder investir com a gente. Você vai ser contatado pelo meu time que vai explicar como tudo funciona e guiar você nesse processo. Caso você esteja aprovado, ok. No entanto, se você tem interesse, deixa um comentário aqui embaixo dizendo que gostaria de investir com a Corso. Lembrando, nossa assessoria é gratuita e você pagaria somente o valor da sua parcela do consórcio e mais nada. E isso, se ainda não está participando do nosso grupo de WhatsApp do MLG, clica no botão aqui embaixo da aula para ter o link atualizado do grupo atual, recebe as notificações de novos depoimentos, conhecimento adicional e aviso principalmente das nossas lives. Aproveita também e me segue na minha página pessoal do Instagram, @HCR Investimentos, e da nossa empresa, Corso Consórcio. Tá bom? Fica com Deus e nos vemos em breve.